Eu quero te agradecer pelo este culto, Pai, maravilhoso na tua presença, pelo que o Senhor tem falado, meu Deus, pois nós já podemos sentir a tua presença, meu Deus, nesse lugar, pois o espírito da gratidão está no nosso meio, meu Deus. Não há sentimento que possa se comparar com o sentimento da gratidão, quando nós reconhecemos aquilo que o Senhor tem feito por cada um de nós, meu Deus. Nós não somos dignos e nem merecedores, meu Deus, das tuas bênçãos, mas aprove o Senhor, como diz o Salmo de número 100, nos escolher, nos fazer povo seu e ovelha do seu pasto. Assim, meu Deus, uma vez mais nós queremos orar pelo teu servo que vai ministrar a palavra. Fala conosco, fala com a tua igreja, mais uma vez usa de generosidade para com cada um, meu Deus, pois nós viemos aqui se alegrar com o pastor, com a sua família, mas também viemos a este lugar para ouvirmos uma palavra de direção, uma palavra de consolo, de edificação, uma palavra, meu Deus, que tem, como é a tua palavra, o poder de mudar a história de nossas vidas. Por isso, Paizinho, esta noite continua falando conosco agora pela tua palavra. Aos minutos da exposição da tua palavra, neutraliza todo roubador de mensagem, toda distração, toda sonolência espiritual. Aguça o nosso ouvido, meu Deus. Queremos ouvir a tua voz, que é como voz e som de muitas águas. Assim nós oramos e te agradecemos em nome de Jesus. E a igreja confirma dizendo amém. Aleluia, Deus. Também saúde a amada igreja na paz do Senhor Jesus. Meus queridos irmãos, eu convido você a abrir a sua Bíblia na Epístola de Paulo aos Efésios. Epístola de Paulo aos Efésios. Epístola de Paulo aos Efésios, capítulo 2. Aleluia. Que este sentimento de confraternização, de união entre o povo de Deus, ele esteja presente no nosso meio todos os dias. Aleluia. Quando nós estamos assim, aleluia, o inimigo ele não acha brecha para nada. Aleluia. Ele vê, aleluia, que quando o povo de Deus se une em um propósito, aleluia, toda tentativa dele para impedir de sermos abençoados é frustrada. Aleluia, Deus. Efésios capítulo 2, verso 1. Quem encontrou, diga amém. Diz assim a palavra de Deus: e vos vivificou, estando vós mortos em ofensas e pecados, em que noutro tempo andaste segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora opera nos filhos da desobediência, entre os quais todos nós também antes andávamos nos desejos da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como os outros também. Mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor com que nos amou, estando nós ainda mortos em nossas ofensas, nos vivificou juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. E nos ressuscitou juntamente com Ele e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nos séculos vindouros as abundantes riquezas da sua graça pela sua benignidade para conosco em Cristo Jesus. Porque pela graça sois salvos, por meio da fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras para que ninguém se glorie, porque somos feitura sua, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nelas. E só até aí, graças a Deus.
tiver um fundo musical, bote aí, Vaz. Glória a Deus, aleluia. Meus queridos irmãos, eu também gostaria de deixar aqui a minha singela homenagem ao nosso querido pastor, aleluia. Falar do pastor Chagas é a coisa mais fácil do mundo, falar de bem, aleluia. Porque ele é uma pessoa que nos inspira muito. É muita humildade da parte dele dizer que ele se inspira na gente, quando nós também se inspiramos nele. E que nós oremos pela vida do nosso pastor, porque eu creio que a prosperidade do ministério e da igreja, ela passa pela oração do pastor e da pastora também, que tem essa responsabilidade de cuidar das ovelhas do Senhor Jesus. Meus queridos irmãos, epístola de Paulo aos Efésios. Esta epístola de Paulo aos Efésios é uma das cartas de ensinamento espiritual mais profundo que eu considero. A verdade é que toda a palavra de Deus, ela é inspirada. Toda palavra que foi escrita, ela foi inspirada pelo próprio Deus. Mas certa vez, meditando na epístola de Paulo aos Efésios, eu percebi que em quase todos os temas que ele aborda, ele está falando de algo muito profundo do reino espiritual. E nesta passagem não é diferente. Aqui neste texto que foi lido, há muitos ensinamentos para a nossa vida, muitas coisas que nós podemos meditar e aplicar nos dias atuais, para que nós possamos estar com a nossa fé cada dia mais fortalecida. Mas antes de nós falarmos acerca de alguns desses ensinamentos contidos aqui neste texto, é importante que nós saibamos, entendamos o contexto da cidade de Éfeso. Nós precisamos entender o porquê que Paulo está escrevendo desta maneira a este povo. A cidade de Éfeso é uma das cidades mais populosas, desenvolvidas dos dias de Paulo. É uma cidade que foi fundada por gregos e em sua história ela passou por diversos domínios. Vários impérios dominaram, governaram a cidade de Éfeso. E nos dias de Paulo, este domínio, este governo, está sobre a responsabilidade de Roma. Nos dias de Paulo, Roma é o maior império da terra. E a cidade de Éfeso, ela tem um papel importante na economia de Roma. Ela é como se fosse a capital romana, localizada na Ásia Menor, que é considerada hoje algum território próximo à Turquia. E ela é importante para Roma porque é uma cidade que foi construída de maneira estratégica. Era fácil chegar em Éfeso por meios terrestres e também era fácil chegar em Éfeso por meio marítimo. Ou seja, era uma cidade que tinha um grande fluxo de pessoas. E no contexto religioso daquela cidade, aleluia, se por um lado ela tinha uma economia forte, um centro comercial muito produtivo, muito desenvolvido, quando o assunto é contexto religioso, aquela cidade vive uma certa bagunça espiritual. Porque na cidade de Éfeso há de tudo um pouco, falando de religião. Na cidade de Éfeso, eles adoram deuses pagãos, eles adoram magia negra, eles fazem prática do ocultismo, aleluia. E principalmente, adoram a deusa Artemis, que é mais conhecida em Roma e popularmente como deusa Diana. E havia um templo lá em Éfeso, um templo muito grande, muito formoso, que era dedicado a adoração à deusa Diana. E esse templo, por ser muito grande, era até mesmo considerado uma das 7 maravilhas do mundo antigo.
E ele atraía muitas pessoas que iam até lá, igreja do Senhor, para adorar, para cultuar esta deusa pagã Diana. E este grande fluxo de pessoas que passavam por ali gerava lucro, porque naquele lugar, como a religião que pregava a idolatria era muito forte, eles vendiam as imagens da deusa Diana em miniaturas, e isso gerava grandes lucros para as pessoas que trabalhavam com isso. Só que a Bíblia vai dizer no Atos dos Apóstolos, capítulo 19, que o apóstolo Paulo chegou até Éfeso, aleluia. O apóstolo Paulo chega até esta cidade, e o que ele encontra é tudo isso que eu acabei de explicar para você. Uma cidade desenvolvida, porém, aleluia, perdida quando o assunto é vida espiritual com Deus, aleluia, o Deus verdadeiro. E a Bíblia diz que o apóstolo Paulo começa a pregar a palavra de Deus naquele lugar. Ele começa a falar de Jesus ali naquela cidade. Ele começa a pregar a salvação no Filho de Deus enviado para morrer na cruz, aleluia. Ele começa a pregar que aquilo que se adora ali não é Deus, aleluia. Ele começa a pregar, aleluia, que só há salvação através da pessoa de Cristo Jesus, aleluia. E quando ele começa a pregar a palavra de Deus com ousadia e com poder, aleluia, você sabendo quem é Paulo e agora também sabendo como era a cidade de Éfeso, já dá para imaginar, aleluia, que grandes conflitos se levantariam contra ele, aleluia. Porque quando ele pregava a palavra de Deus com ousadia, o Espírito Santo de Deus que era sobre ele, que usava ele de maneira poderosa, fazia maravilhas no meio do povo, aleluia. O Espírito Santo de Deus operava de maneira poderosa naquele lugar. E a Bíblia diz que Deus usava ele de uma forma tão tremenda, aleluia, que até os lenços que ele usava, as pessoas pegavam e levavam para curar os enfermos, aleluia. As pessoas pegavam e expulsavam demônios, aleluia, com o lenço que ele usava, aleluia. E ali ele começa uma grande transformação, aleluia. Ali ele começa a mudar o rumo da história daquelas pessoas, daqueles que aceitaram receber a palavra da salvação pregada pelo homem de Deus, aleluia. E ele se destaca tanto, o evangelho cresce abundantemente ali, que em algum momento, aleluia, as pessoas trazem os seus livros de magia negra, aleluia, trazem as suas adorações perdidas, aleluia, e queimam diante dos homens, aleluia. Como quem diz, agora eu tenho conhecido, aleluia, verdadeiramente o poder de Deus. Agora eu não preciso mais, aleluia, destes livros, aleluia, que levam o homem à perdição, aleluia. E eles queimam e destroem, aleluia, tudo aquilo que era considerado, aleluia, abominação ao Senhor, aleluia. E ali o apóstolo, ele funda, aleluia, igrejas naquele lugar. E ele passa ali aproximadamente 3 anos pregando o evangelho, aleluia, fazendo a obra missionária, levantando homens e mulheres de Deus ali para cuidar daquele lugar quando ele seguisse o seu rumo, a sua caminhada ministerial, aleluia. E assim ele fez, ele pregou, ele abriu igrejas, aleluia, ele preparou pessoas, ele deixou ali. E no momento em que ele vai escrever esta carta, ele já não está mais lá, mas ele está preso em Roma, aleluia. Os historiadores da Bíblia dizem que, muito provavelmente, quase todas as cartas de Paulo foram escritas quando ele estava preso em Roma. E quando ele escreve, aleluia, a Éfeso, ou aos irmãos que viviam na cidade de Éfeso, aleluia, ele começa fazendo, aleluia, um alerta muito grave. No verso 1 ele diz assim: e vos vivificou, estando vós mortos em ofensas e pecados, aleluia. É como se ele dissesse: quando eu cheguei aí, aleluia, vocês estavam mortos, aleluia. Não havia vida em vós, aleluia.
porque vocês andavam em ofensas, aleluia, e em pecados. E aqui aplicando a nossa vida, aleluia, porque esta palavra foi endereçada a um povo que viveu há muitos anos atrás, mas ela é viva e eficaz para transformar as vidas nos dias de hoje, aleluia. Aplicando para os dias de hoje, aleluia, todo aquele que ainda não conheceu a Cristo, todo aquele que ainda não confessou o nome de Cristo como Salvador, aleluia, o apóstolo está dizendo, ele está morto, aleluia. Alguém pode até questionar, mas como é que pode estar morto, aleluia? Se a pessoa fala, se a pessoa anda, se a pessoa trabalha, se a pessoa se relaciona, aleluia. A morte que o apóstolo está falando aqui, aleluia, não é a morte de descer à sepultura, aleluia. Ele está falando da morte que faz separação, aleluia, de Deus e o homem, aleluia. O pecado, aleluia, que habita na vida das pessoas é o que afasta o homem da presença de Deus, aleluia. E nós sabemos que ele também escreveu que o salário do pecado é a morte, aleluia. Ou seja, está tudo interligado, aleluia. E ele está reforçando aos irmãos de Éfeso, aleluia, que quando eu cheguei aí, aleluia, para anunciar este evangelho, vocês estavam mortos, aleluia. Mas Cristo, aleluia, ele vivificou, ele deu vida de novo para vocês, aleluia. Quantas vezes nós já ouvimos testemunhos, aleluia, que edificam a nossa fé, de pessoas que estavam por um fio entre a vida e a morte, aleluia, mas Jesus entrou, aleluia, na vida, aleluia, e trouxe vida novamente, vida abundante, aleluia. Quantas vezes nós ouvimos testemunho de pessoas que estavam perdidas em pecados e ofensas, aleluia, e todos ao redor diziam, é só uma questão de tempo e esse daí vai descer à sepultura, aleluia. Mas Cristo entrou lá, aleluia, naquela vida e mudou a rota, aleluia, que aquela pessoa estava tentando caminhar, aleluia. E é isso que ele está alertando, aleluia. Cuidado, aleluia, por onde vocês estão caminhando, porque quando eu cheguei aí, vocês já estavam perdidos, aleluia. E no verso 2 ele vai dizer, em que em outro tempo andaste segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe das potestades do ar, o espírito que agora opera nos filhos da desobediência, aleluia. Ele está dizendo, aleluia, que eles estavam mortos, e aqui no verso 2 ele vai dizer o motivo, aleluia. Vocês estavam em ofensas e pecados, aleluia. Estavam como os filhos que operam neles a desobediência, aleluia. Mas vocês foram vivificados, aleluia. Vocês foram ressuscitados aqui na terra, aleluia, por causa da palavra de Jesus que foi pregada. E ele, Paulo, ele não se exclui da responsabilidade, porque no verso 3 ele também diz, entre os quais todos nós também antes andávamos no desejo da nossa carne, aleluia. Ele está dizendo, a recomendação que eu estou dando aqui para vocês, aleluia, porque eu também, houve um tempo em que eu estava morto, perdido, aleluia, andando segundo os desejos da minha carne. Ele está usando o seu próprio testemunho para ajudar os irmãos que estão em Éfeso, aleluia, vivendo em um lugar em que a magia negra não cessou por completo, aleluia, em que o culto de adoração a Deus o Diana não cessou por completo, aleluia. Essas coisas continuam existindo lá, só que lá agora também tem o evangelho da salvação, aleluia. Glória a Deus. No verso 4 ele vai dizer assim, mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor que nos amou, aleluia. Ele vai explicar, aleluia, o porquê que nós estávamos mortos, o porquê de nós andarmos perdidos nas nossas ofensas, nos nossos pecados, aleluia. E também vai explicar como que nós fomos resgatados desta vida, como nós recebemos vida novamente, aleluia. Mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor que nos amou, estando nós ainda mortos, aleluia, Ele reforça novamente, aleluia,
nos vivificou em Cristo Jesus, pela graça sois salvos. Aleluia. Eita glória! Aleluia, Deus! A causa de nós termos sido salvos, aleluia, a causa de nós termos recebido vida, aleluia, mesmo diante dos nossos pecados, aleluia, é a misericórdia do Senhor, aleluia. É o grande amor que o Senhor nos amou, aleluia. Este amor que o apóstolo João vai dizer: Deus amou o mundo de uma tal maneira, aleluia, que Ele deu o seu Filho, aleluia. E o apóstolo Paulo está só reforçando, aleluia, estando nós ainda mortos em nossas ofensas, Ele nos vivificou juntamente com Cristo, pela graça sois salvos, aleluia. Ele atribui, aleluia, a graça imerecida do Senhor, aleluia. E Ele faz isso, pastor Chaga, como Ele mesmo escreve, para dizer, aleluia, que nenhuma carne se glorie, aleluia. Pela graça sois salvos e nenhuma carne se glorie, porque isso não vem das obras, aleluia. Ninguém pode chegar nos céus, na salvação, e dizer: eu vim aqui porque eu mereço, aleluia. Eu vim aqui porque lá na terra eu fiz assim, eu fiz assado, aleluia. Não. Nós fomos resgatados por causa da graça, aleluia. Porque diante da presença do Senhor, aleluia, nós seremos eternos devedores, aleluia. Porque o Senhor Jesus, Ele foi para uma cruz que era para nós, aleluia. A cruz que o Senhor suportou era para mim, era para você, aleluia. Mas a graça dEle que nos alcançou, e por isso, aleluia, hoje nós temos acesso à maravilhosa presença, aleluia. Verso de número 8, ele vai repetir novamente: pela graça sois salvos, aleluia, por meio da fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus, aleluia. Quando o apóstolo Paulo chega na cidade de Éfeso, aleluia, e vê aquela situação de uma cidade perdida, aleluia, em cultos a rituais pagãos, aleluia, ele sabe que todas as religiões pagãs, aleluia, elas pregam, aleluia, que aqui na terra, aleluia, você tem que ser conforme eles mandam, para que você possa, aleluia, se beneficiar ainda aqui na terra, aleluia. Mas o apóstolo Paulo vai dizer que a nossa salvação, aleluia, ela vem por meio da fé, aleluia. E isso não vem de nós, aleluia, isso é um dom, aleluia, de Deus. Aleluia, Deus. No verso de número 9 ele diz: não vem das obras, para que ninguém se glorie, aleluia. Quando nós fizermos algo para Deus, aleluia, glorificado, aleluia, seja o nome do Senhor, aleluia. Quando nós pregarmos a palavra de Deus, aleluia, quando nós doarmos uma cesta básica, quando nós fizermos algo que agrada o coração do Senhor aqui na terra, aleluia, que ninguém se glorie disso, aleluia, porque não somos salvos, aleluia, por causa da nossa oferta, aleluia. Não somos salvos, aleluia, porque fizemos algo para Deus, aleluia, mas fomos salvos porque cremos, aleluia, na palavra da salvação. Somos salvos pela fé que há em nós, aleluia, e aceitemos a Jesus como Salvador da nossa vida, aleluia. E no verso 10 ele vai dizer: porque somos feitura sua. Você é feitura do Senhor, aleluia. O Senhor te fez imagem e semelhança dele, aleluia. E se Ele nos fez imagem e semelhança dele, aleluia, Ele não quer que nós andemos nos comportando, parecendo, aleluia, com os que praticam a desobediência com o Senhor, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nelas. Você foi preparado, meu querido irmão, minha querida irmã, para andar nas boas obras que Jesus, aleluia, tem para a sua vida, aleluia. Porque quando o Senhor te resgatou, quando o Senhor me resgatou, aleluia, do pecado, não foi para que eu continuasse
numa vida perdida, aleluia. Mas a partir do momento em que nós aceitamos Jesus como Salvador, aleluia, o Senhor tem boas obras para que nós andemos por ela. Aleluia, Deus. Glória. Nós te adoramos, Pai. Glória a Deus, aleluia. O que o apóstolo Paulo encontra na igreja do Senhor quando ele chega à cidade de Éfeso não é diferente, aleluia, do que existe no mundo atual. Cidades que vivem, aleluia, digamos assim, amarrada pela idolatria. Cidades que vivem, aleluia, acorrentadas, aleluia, presas no pecado, aleluia. De sorte que Éfeso recebeu o apóstolo Paulo para pregar ali a palavra da salvação, aleluia. E os que creram tiveram as suas vidas transformadas. Aqueles que aceitaram a palavra do Senhor, aleluia, eles entenderam, aleluia, que as práticas que eles andavam antes, aleluia, o pecado que eles praticavam em adorar falsos deuses, aleluia, não tinha poder para salvá-los. E por isso eles entregaram as suas vidas diante do altar do Senhor, através da palavra da pregação do apóstolo, aleluia. Existem vidas aí, meu irmão, aleluia, esperando que nós cheguemos até elas e anunciemos a palavra, aleluia, para que toda a idolatria seja quebrada, aleluia, para que toda feitiçaria seja desfeita, aleluia, porque diz a palavra de Deus que enquanto o apóstolo Paulo pregava, aleluia, a palavra de Deus prevalecia, aleluia. A palavra de Deus, ela prevalece, aleluia, sobre tudo que há nesta terra, aleluia. Não há força do mal, não há nada que possa resistir, aleluia, a palavra da salvação anunciada através do nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Fica de pé, meu irmão, para que nós possamos orar. Glória a Deus, aleluia. Receba nesta noite, aleluia, esta palavra para a tua vida, aleluia. Obviamente que eu, aleluia, não sei o que você tem passado, aleluia, mas a palavra para a tua vida nesta noite é que você foi vivificado, aleluia. Porque houve um tempo, aleluia, que nós estávamos mortos, aleluia, perdidos em nossas ofensas e nossos pecados, aleluia. E o Senhor nos trouxe a vida de novo, aleluia. E o principal, aleluia, é que há uma promessa ainda a se cumprir, aleluia, da qual nós seremos participantes, aleluia. Esta promessa, aleluia, não foi assinada em papel, aleluia, que o papel se deteriora com o tempo, aleluia. Ele se rasga, ele se perde, aleluia. Mas ela foi cravada na cruz do Calvário, aleluia, na carne do Santo Filho de Deus, aleluia. Quando ele derramou até sua última gota de sangue ali, aleluia, para nos dar acesso ao que hoje nós chamamos de salvação através da palavra do Senhor. Querido Deus eterno Pai, eu te agradeço, meu Pai, pela riquíssima oportunidade de nesta noite, Senhor, falar do teu amor, falar das tuas misericórdias, ó Pai, falar, meu Deus, aquilo que o Senhor, meu Pai, tem feito sobre a minha vida, sobre a nossa vida, ó Deus. Eu te peço, meu Pai, abençoa o teu povo, ó Pai, abre o entendimento deles, ó Deus, faz eles prosperarem aqui na terra, ó Deus, e principalmente, ó Pai, prepara eles, ó Pai, para o encontro contigo, meu Deus, para que eles possam desfrutar, Senhor, da tua maravilhosa promessa para a vida deles, em nome de Jesus, amém, graças a Deus.